Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 8 de julho. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determina que o governo adote medidas para conter avanço da Covid-19 entre indígenas. De acordo com Barroso, há indícios de expansão acelerada do contágio e da mortalidade por causa da doença. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Presidente do STF, Dias Toffoli, nega pedido de suspeição contra ministro Alexandre de Moraes em inquérito sobre atos antidemocráticos. Conselho Nacional de Justiça lança grupo de trabalho sobre igualdade racial no Poder Judiciário. Após decisão do Supremo, Anvisa revoga a norma que restringia a doação de sangue por homens gays. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo adote uma série de medidas para conter o contágio e as mortes por Covid-19 entre a população indígena. Até agora, 12.048 índios foram infectados pelo coronavírus e 445 morreram. Os dados são da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Essa entidade e 6 partidos políticos entraram com uma ação no Supremo alegando omissão do governo federal no combate à pandemia. Nessa ação, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o governo instale a sala de situação para as ações de combate à Covid-19 entre os índios em isolamento ou contato recente, com a participação da APIB, Procuradoria-Geral da República, Defensoria Pública da União e comunidades. Os integrantes devem ser designados a partir de 72 horas da ciência da decisão. O governo federal também deve, em 10 dias, ouvir a sala de situação e apresentar um plano de criação de barreiras sanitárias nas terras indígenas. Em 30 dias, deve também elaborar um plano de enfrentamento da Covid-19 para os indígenas, incluindo medidas de contenção e retirada de invasores. O ministro determinou ainda que todos os índios em aldeias tenham acesso ao subsistema indígena de saúde, mesmo sem a homologação das terras. Os que não estão em aldeias também devem ter acesso a esse programa, se não houver atendimento pelo SUS. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou que os índios são mais vulneráveis às doenças infecto-contagiosas e têm uma taxa de mortalidade maior do que a média nacional. O ministro lembrou ainda que há indícios de contágio acelerado da Covid-19 entre os indígenas. E há pouco, o Ministério da Saúde atualizou o boletim sobre a Covid-19 no Brasil. Agora são 1.713.160 casos confirmados. 67.964 pessoas já morreram por causa da doença. Só nesta quarta-feira foram registrados 1.223 novos óbitos. Ainda sobre o novo coronavírus, mas agora sobre a repercussão no judiciário, o Supremo Tribunal Federal já proferiu quase 4.000 decisões em processos relacionados à Covid-19. Vamos detalhar isso no painel sobre a doença que você encontra no site do STF. Veja aqui, 3.700 processos com 3.816 decisões. A gente lembra que para acessar essas informações, basta você entrar no site do Supremo, stf.jus.br, e clicar no painel de ações Covid-19. Ainda sobre decisões relacionadas à pandemia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, restabeleceu os efeitos de decreto do município de Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais, que requisitou os bens de um hospital privado que estava desativado desde março de 2019. O Tribunal de Justiça do Estado havia suspendido a eficácia do decreto com o entendimento de que, com apenas um caso confirmado da doença no município, não seria necessária a tomada de medida drástica. Ao reverter essa decisão, Toffoli considerou que, em razão da gravidade da situação atual, o poder público deve ser rápido na tomada de medidas voltadas ao bem comum, cabendo ao Executivo coordenar os esforços para o combate aos efeitos da pandemia. O presidente do Supremo explicou ainda que não cabe ao Poder Judiciário decidir onde e como devem ser implantados leitos hospitalares ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento da notícia crime contra o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno. Ele foi acusado por parlamentares de crimes contra a segurança nacional e de responsabilidade. O ministro Celso de Mello atendeu ao parecer da Procuradoria-Geral da República para arquivar a denúncia contra o general Augusto Heleno.
A ação foi apresentada ao STF por parlamentares de oposição, depois que o ministro da Segurança Institucional divulgou em maio uma nota dizendo que uma possível apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro para apurar se houve interferência política na Polícia Federal levaria a consequências imprevisíveis. No parecer, a Procuradoria-Geral da República argumentou que é competência exclusiva dela apresentar ação penal pública. O ministro Celso de Mello concordou e acrescentou que ordenar o oferecimento de ação penal seria ofender uma das mais expressivas funções institucionais do Ministério Público. O ministro, no entanto, fez considerações sobre o conteúdo da nota elaborada por General Heleno e disse que a declaração foi impregnada de conteúdo claramente infringente do princípio de separação de poderes. O decano alertou que nossa própria experiência histórica adverte que insurgências de natureza pretoriana culminam por afetar e minimizar a legitimidade do poder civil e fragilizar as instituições democráticas, ao mesmo tempo em que desrespeitam a autoridade suprema da Constituição e das leis da República e agridem o regime das liberdades fundamentais, especialmente quando promove a interdição do dissenso. Apesar de arquivar o pedido dos parlamentares, Celso de Mello esclareceu que o procurador-geral Augusto Aras instaurou notícia de fato para investigar o caso e adotar as providências que considerar necessárias. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou o pedido de suspeição contra o ministro Alexandre de Moraes para conduzir um inquérito que apura atos antidemocráticos no país. O pedido de impedimento do ministro Alexandre de Moraes foi apresentado pela defesa da ativista política Sara Giromini, conhecida como Sara Winter. Ela é investigada no inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal que apura atos antidemocráticos que tem Moraes como relator. A defesa alegava que Alexandre de Moraes estaria se valendo do cargo para perseguir a investigada. Por determinação dele, Sara Giromini foi presa preventivamente no mês passado. A ativista havia feito ameaças públicas ao ministro e seus familiares. O pedido de impedimento foi negado pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Na decisão, Toffoli afirma que é público e notório que eventual suspeição do ministro Alexandre de Moraes foi provocada pela aguente, que logo após sofrer medidas processuais de busca e apreensão, propalou críticas e ameaças à sua excelência por vídeo postado nas redes sociais. O presidente da corte lembrou que o Código de Processo Civil estabelece que será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega. E no próximo bloco, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, abre prazo para a defesa prévia de magistrados denunciados pela Operação Faroeste. Voltamos já. A nossa Constituição, constituída sobre bases democráticas, possui os direitos dos cidadãos brasileiros previstos e devem ser concretizados. Terminou hoje o seminário Questões Raciais e Poder Judiciário. O evento, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, reuniu mais de 2.000 pessoas por videoconferência para discutir a situação dos negros nas prisões e a participação deles no judiciário. No fim do encontro, foi lançado um grupo de trabalho sobre a igualdade racial. O segundo dia do encontro foi dedicado ao debate sobre a população negra no sistema carcerário. Nós sabemos que a gente tem um sistema penal bastante seletivo no Brasil, né, e muito seletivo em razão, inclusive, de cor e de raça, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma inspeção no presídio, a gente nota isso, né, que praticamente toda a população carcerária que está ali é de negros e pardos, então isso é uma coisa que chama muita atenção. É uma realidade que a gente precisa, né, discutir e começar a mudar. O Brasil hoje tem a terceira maior população carcerária do mundo. O último levantamento do Departamento Penitenciário Nacional de 2019 calculou mais de 748 mil pessoas presas. Para o especialista em direitos humanos e juiz do Tribunal de Justiça de Sergipe, Edinaldo César Santos Júnior, essa é uma consequência histórica do racismo estruturado na sociedade. A partir dessa circunstância analisada histórica de manutenção da subalternidade da população negra
que foi deliberadamente afastada da Casa Grande, fica mais fácil compreender, porque ainda somos a maioria nas senzalas da modernidade, as nossas prisões. A discussão também levou em consideração a capacitação de agentes penitenciários e outros profissionais que atuam em presídios. Uma preocupação também com os profissionais que operam, que são os guerreiros que estão do lado de cada cela, quando se fala das dificuldades de relacionamento, principalmente da mediação de conflitos, é a falta, principalmente, na capacitação desses profissionais de debate sobre as questões sociais. Se esses profissionais capacitados conhecerem a sua cultura, conhecerem a origem, a questão da cultura negra, vai facilitar em muito na mediação de conflitos. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou do evento e reafirmou a importância de a justiça brasileira combater a desigualdade racial. O racismo estrutural está disseminado na sociedade brasileira. Muitas vezes não existe uma vontade deliberada de discriminar. Muitas vezes tem um joelho invisível, não é, José Vicente? Não é muitas vezes um joelho deliberado, mas um joelho invisível, ou um joelho até que nós não temos consciência e trazemos em nós. No fim do encontro, foi instituído um grupo de trabalho sobre a igualdade racial no Poder Judiciário. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou a intimação de 4 desembargadores e 3 juízes do Tribunal de Justiça da Bahia. Eles foram denunciados na Operação Faroeste por suposta participação em esquema de venda de decisões judiciais para a grilagem de terras no oeste do estado. Os magistrados terão 15 dias para apresentar defesa prévia antes do plenário do Conselho Nacional de Justiça deliberar sobre a abertura ou não de processo administrativo disciplinar. Em maio de 2020, o Superior Tribunal de Justiça recebeu parcialmente denúncia do Ministério Público Federal contra diversos envolvidos no suposto esquema criminoso. A pedido do Corregedor Nacional ao STJ, as provas e documentos colhidos durante a investigação criminal vão subsidiar também a análise do caso no CNJ. Ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende a exoneração de funcionários de cargos comissionados da Prefeitura de Campinas até o julgamento de recurso. Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, atribuiu efeito suspensivo ao recurso do prefeito de Campinas, Jonas Donizete Ferreira, do PSB, contra a condenação por improbidade administrativa pela criação e manutenção de cargos comissionados no município. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu ato de improbidade e determinou a exoneração de servidores, com novas contratações apenas por concurso público, sob pena de crime de responsabilidade e multa contra o município no valor de R$2 milhões. No STJ, o prefeito alegou que, se cumprisse a decisão, teria que demitir mais de 1.000 pessoas, o que comprometeria os serviços públicos essenciais no município, e afirmou ser impossível a realização de concurso público em tempos de pandemia. O ministro Mauro Campbell avaliou que as exonerações devem ser suspensas para evitar a ocorrência de prejuízo grave e irreversível, até que o STJ julgue o mérito do recurso especial contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Superior Tribunal Militar condena sargento que cortou o braço de subordinado com estilete para lembrar horário do expediente. De acordo com os ministros do Superior Tribunal Militar, embora o então sargento alegasse que o uso do estilete para marcar o braço de um soldado não passasse de uma brincadeira, tal conduta tipifica o crime de ofensa a inferior e lesão leve, o que está prevista nos artigos 176 e 209 do Código Penal Militar. O crime aconteceu após a ausência de 3 soldados a uma formatura em 2018 em São Paulo. Ao questionar os subordinados sobre o atraso, o então sargento determinou que todos pagassem flexões e, em seguida, pegou o estilete, escreveu o numeral 1000 no braço de um dos soldados como punição ao esquecimento. O caso ficou esquecido até que o militar viu a marcação no braço do colega e questionou o ocorrido. Ao saber dos fatos, o militar levou o caso ao conhecimento de seus superiores. Foi aí que deu início ao inquérito policial militar. Em primeira instância, o sargento foi condenado a pena de 9 meses de detenção. Inconformada, a defesa recorreu ao STM,
alegando que a situação não havia passado de uma brincadeira entre as partes. Mas o ministro relator do processo, Lúcio Mário de Barros Góes, não entendeu dessa forma. Para ele, o ex-sargento agiu de forma consciente ao ferir o soldado, o que não é compatível com a disciplina militar. Ele encerrou seu voto negando o apelo da defesa e manteve a condenação proferida na primeira instância. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a mudança que libera a doação de sangue por homens que mantiveram relação sexual homoafetiva nos últimos 12 meses. A alteração da norma da Anvisa veio após o STF considerar a restrição inconstitucional. O pedido para liberar a doação de sangue por homens gays começou a ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 2017. A análise foi concluída no mês passado, com a maioria dos ministros votando pelo fim das normas que restringiam esse tipo de doação. Mesmo com a decisão da Suprema Corte, entidades LGBTQ+, protocolaram reclamações no tribunal alegando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda mantinha o impedimento. A Anvisa diz que, após o julgamento do STF, iniciou imediatamente a articulação de ações para promover o cumprimento da decisão. O trecho da resolução que impedia a doação foi revogado hoje. A medida, publicada no Diário Oficial da União, tem validade imediata. O presidente da Associação de Doadores Voluntários de Sangue do Estado de São Paulo comemorou o fim da norma e chamou de preconceituosas as restrições à doação por homossexuais. Puro preconceito dessa entidade. Fizemos vários ofícios junto ao Ministério da Saúde, Anvisa, Frente Parlamentar. Os bancos de sangue estão a zero. Então, agora esperamos que as doações voltem para suprir a necessidade da doação de sangue. A resolução publicada nesta quarta-feira também informa que a Anvisa ainda vai elaborar uma orientação técnica a respeito dos riscos sanitários e das responsabilidades dos serviços de hemoterapia públicos e privados de todo o país. E no próximo bloco, as decisões do Judiciário brasileiro a respeito da pandemia do novo coronavírus. É depois do intervalo, não saia daí. A Constituição representa a vontade e a luta histórica de um povo para a construção de uma norma-mãe, de uma norma que regule todo esse Estado, do ponto de vista político, social e econômico. Trabalhador rural com vínculo de atividade urbana não pode ser considerado segurado especial da Previdência. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Quando a vida na cidade passa a ocupar o lugar dos afazeres no campo, o trabalhador perde o direito à aposentadoria especial. E foi o que aconteceu em Minas Gerais. A segunda Câmara Previdenciária não reconheceu o pedido de aposentadoria por idade rural de um homem que trabalhava em uma área rural, mas apresentava vínculos urbanos que descaracterizam a condição de segurado especial. Ele não concordou com a decisão em primeira instância e entrou com recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Relator do caso, o juiz federal Gregório Santos rejeitou o argumento. Ele explica que, no processo, existem provas suficientes de que o idoso tem vínculos urbanos, o que contraria a lei. Por isso, o recurso foi negado. A pandemia da Covid-19 levou o Poder Judiciário gaúcho a testar uma nova prática, as audiências de conciliação pela internet. E o modelo tem dado tão certo que há quem defenda a continuidade dele mesmo após o fim do isolamento social. Das 4 audiências agendadas por videoconferência, foram concretizadas 3, tendo como juíza presidente a magistrada Márcia Kern, participação da juíza leiga Carlise Lauxen e da escrivã Letícia Tavares Pinto Lodi. Eu acho que essas audiências, nesse momento, que exigiu mudanças da gente, elas estão sendo o equilíbrio perfeito, entre a necessidade de nós protegermos a saúde de todos, servidores, partes, magistrados, todos os colaboradores envolvidos, tudo que envolve uma audiência presencial, e a necessidade de o Poder Judiciário se manter atuante. As audiências foram realizadas através da plataforma de videoconferência Cisco Webex, disponibilizada pelo CNJ aos tribunais. A plataforma funciona perfeitamente. Então,
nesse sentido, eu posso relatar, a minha experiência foi muito boa. Muitas vezes não conseguem chegar na audiência por causa de trânsito, por causa de climáticas. A parte autora também, às vezes, tem problemas. E não só pelo coronavírus, agora eu tenho para mim que veio para ficar. É um ganho que acontece num momento de extrema crise, num momento de incerteza, de dificuldade, de insegurança. Mas conforme a gente vai fazendo as audiências, e principalmente em contato com advogados e com as partes, nós vamos vendo que é possível e que com criatividade, com coragem e com empenho, nós vamos conseguir passar por essa crise. A Justiça do Distrito Federal suspendeu o decreto que permitia a reabertura do comércio local, academias, escolas, restaurantes e parques. Veja essas e outras notícias dos Tribunais de Justiça dos estados com a repórter Fernanda Porto. A decisão atende a um pedido de uma ação popular e suspende a medida de flexibilização do isolamento no Distrito Federal em razão da falta de estudos técnicos e científicos sobre controle de contágio do coronavírus. A decisão destaca ainda que não há razoabilidade em adotar a medida logo após o governo do DF reconhecer calamidade pública em virtude do alto índice de contaminados pela Covid-19. Outro motivo citado na decisão é o fato da rede pública e privada de saúde do DF estar operando no limite da capacidade de atendimento. No Rio de Janeiro, a Justiça suspendeu o decreto do município de Duque de Caxias, que permitia o retorno das aulas na rede particular, desde o ensino fundamental até o superior. O pedido para suspensão do decreto foi feito pelo Ministério Público e Defensoria. A decisão também é para que seja realizada uma audiência com a Secretaria de Saúde sobre a retomada das aulas presenciais. A suspensão das aulas também foi tema de julgamento em Santa Catarina. O desembargador Luiz Fernando Boller suspendeu liminar que paralisava aulas não presenciais da pós-graduação da Universidade do Estado. Com isso, a instituição retoma 50 cursos de mestrado e doutorado pela internet. Em Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes tomou posse como presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Ele fica no comando do Judiciário Mineiro até 2022. Eleito em abril deste ano, o desembargador Gilson Soares Lemes falou à imprensa sobre os desafios que se apresentam para o atendimento ao cidadão, sobretudo no caso de ações criminais e feitos que ainda utilizam autos físicos. Nós temos já instalado em todo o território mineiro, nas varas judiciais cíveis, o processo judicial eletrônico. Então, todos os processos cíveis estão tendo andamento normal, salvo aqueles que são mais antigos, que são processos físicos que demandam a presença do advogado, a presença dos servidores e a presença dos magistrados nos fóruns. Os prazos estão suspensos até o dia 15 de julho e a partir de amanhã a gente já vai trabalhar para verificar a possibilidade de retomar esses julgamentos. O novo presidente anunciou que esta será uma gestão de continuidade, com um olhar sensível para as necessidades de comarcas do interior. Ao longo dos últimos 4 anos se aposentaram milhares de servidores. Nós não conseguimos repor. Nós fizemos concurso e demos posse para poucos servidores. Nós precisamos de verificar isso para que sejam repostos esses cargos do interior. Então, nós teremos sim uma visão voltada para a primeira instância. O presidente, depois de responder às perguntas, foi cumprir o que determina o regimento do Tribunal Mineiro: se apresentar para a posse da direção que estará à frente do TJMG no biênio 2020-2022. A primeira vice-presidência será exercida pelo desembargador José Flávio de Almeida. O segundo vice será o desembargador Tiago Pinto. O desembargador Nilton Teixeira Carvalho assume a terceira vice-presidência. A Corregedoria-Geral de Justiça fica a cargo do desembargador Agostinho Gomes de Azevedo. O vice-corregedor será o desembargador Edson Feital Leite. A direção foi saudada em vídeos enviados pelo governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, e pelo ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.